Nessa aula de hoje, eu tinha falado para vocês que não deveria ter mais conteúdos, mas como a gente deve seguir igual para todas as turmas do sétimo ano, a professora Boneca, a Francinete, ela vai continuar com os ângulos congruentes. Então, por meio disso, eu também vou continuar para igualar com ela, tá certo? Gente, falando de ângulos, né, nós já tínhamos visto alguns tipos de ângulos, certo? A gente viu os ângulos agudos, obtusos, o ângulo raso, o ângulo reto e o ângulo nulo. Nós vimos todos esses tipos de ângulos e agora a gente vai ver dois tipos que, na verdade, a gente vai ver hoje somente congruentes. Bom, esse tipo de ângulo é uma classificação, onde você vai ver dois ângulos e você vai classificá-los, se eles são congruentes ou não. Aqui, o que é que vai diferenciar? Eu acho que vocês já deu para ver aí o que tem na folha. E para você ver aqui, esses dois ângulos que eu tenho aqui, um tem a medida de 30 graus e o outro aqui, ó, também tem essa mesma medida de 30 graus, certo? Esses dois aí com essa mesma medida, que tá até aqui colocado, ó, medida do ângulo AOB 30 graus e a medida do ângulo COD também de 30 graus. Nós podemos dizer que esses dois ângulos aqui, ó, até colocados, ó, vou até subir aqui mais um pouquinho. Esses dois ângulos aqui, ó, colocados, eles são ângulos congruentes. Por que eles são ângulos congruentes? Porque as suas duas medidas são iguais. Então você pode dizer que os ângulos eles são congruentes quando as medidas dos ângulos forem iguais. Então, quando você tiver dois ângulos retos, que são dois ângulos de 90 graus, esses dois ângulos serão congruentes, tá certo? E nós indicamos então os ângulos congruentes com esse sinal, ó. Esse sinal aqui com uma igualdade e um tio em cima, certo? Ele é chamado de côngruo, onde você vai dizer que o ângulo AOB é côngruo ao ângulo COD, certo? Isso é congruentes, tá certo? Bom, nós vamos já ver mais um exemplo, tá? Eu volto já com vocês. Nesse exemplo, a gente está vendo aqui dois ângulos com duas medidas. Esse ângulo aqui que você está vendo com essa medida, que é um quadrado com um pontinho no meio desse quadrado, a gente já tinha estudado sobre ele. Ele é chamado de ângulo reto, né? Esse aqui é o ângulo reto. Certo? Ângulo reto. Se ele é o ângulo reto, ele tem a sua medida no valor de 90 graus. Bom, então nós vamos colocar aqui as duas medidas aqui, ó. Medida MED. A gente coloca só MED. Abre parênteses e coloca o ângulo, tá? Nesse caso aqui você tem o UZT. Fecha parênteses. A medida dele é de 90 graus. A medida do nosso outro ângulo aqui, nós temos aqui já designada como 60 graus, certo? Essa medida de 60 graus, vou colocar aqui descrito, ó, mede
MED, parêntese, certo? E o ângulo, agora nós temos o ângulo XVI, XVI. Lembrando, viu, que o vértice que une as duas semirretas, tanto a semirreta de baixo como a de cima aqui, ó, que formam esse ângulo, é a letra que vai ficar no meio. Se você perceber aqui, esse vértice aqui, ó, o Z, ficou no meio e o V também ficou no meio. Só para lembrar vocês, levando em consideração que a gente já viu isso antes. Nós temos aqui, ó, o valor de 60 graus. Nós podemos então dizer que esses dois ângulos, tanto esse como esse, são côngruos. Eles são congruentes. Bom, nesse caso aqui, eles não são congruentes. Por quê? Porque as duas medidas são diferentes. Então, a gente pode colocar aqui como resposta, tal. Resposta. Vou colocar aqui de caneta preta para vocês verem melhor. O ângulo UZT não é, tá? Não é, a gente risca que é o meio, ó. Não é côngruo ao ângulo XVI, certo? Nós temos então esse exemplo, tá? Só a título de curiosidade para vocês verem, na atividade que a gente vai fazer já já, tem para você separar esses pontos, tá certo? Então você tem aqui como exemplo esses dois ângulos que não são côngruos. Já na outra folha, na folha anterior, que vocês viram, certo? Ela era côngruo, tá certo? Então nós temos então aqui um exemplo diferente para vocês terem noção de como é que você se porta quando não é côngruo. Você vai ter esse símbolo, tá? Que é a igualdade com um tio cortado ao meio, ok? Que aí isso identifica que os dois não são côngruos. Ou você pode simplesmente escrever, certo? Escrever como, professor? Você vai colocar, ó, o ZT não é côngruo a XVI, certo? Eles não são côngruos. Não é côngruo a XVI, tá certo? Bom, isso aqui era o que a gente tinha para falar hoje, tá? A gente vai ver ainda alguns exemplos durante a aula e vamos fazer a atividade também que eu vou passar para vocês.